Desde que as pessoas envolvidas chegaram, está na hora de eu fazer a minha aparição. Leylin observou a enorme esfera de cobra se erguer e, ao ver a aterrorizante figura de Beelzebub batendo suas grandes asas carnudas, ele de repente riu. Thomas, que ainda estava no chão, já estava com medo de sua inteligência. O segundo ancião e o corpo disciplinar se rebelaram. A cidade santa estava sob ataque. Os verdadeiros corpos da Snake Dovager e do soberano rei da glutonaria surgiram. Cada um desses eventos foram terríveis mudanças para ele. E quando todos aconteceram de uma só vez, Thomas simplesmente não sabia o que fazer. Oh! Você não é responsável pela segurança pública nesta área durante a guerra? Lamento incomodá-lo, este lugar só vai descer ainda mais no caos a partir de agora. Leylin se desculpou com Thomas como um cavalheiro, mas isso bagunçou ainda mais a mente de Thomas. Maior caos? O que você quer dizer? Mas Thomas não teve tempo para pensar. Um enorme feixe de luz cinzenta de repente saiu das paredes e do chão do sótão, indo direto para o céu. Esta foi a última cena que Thomas testemunhou. Logo depois, ele foi derretido pela energia horrível, deixada sem sequer um cadáver. Nos encontramos novamente, Snake Dovager, e o soberano rei da glutonaria. Um sorriso foi estampado no rosto de Leylin enquanto ele os cumprimentava suavemente, assim como alguém cumprimentando bons amigos que ele não conhecia há muito tempo. Comparado com as figuras tremendas da cobra e Beelzebub, o pilar de luz ao lado deles era como um fio fino. Leylin, que estava dentro do raio de luz, era ainda menor que uma formiga. No entanto, foi esse ser insignificante que atraiu a atenção tanto da Snake Dovager quanto do Beelzebub. Qualquer rank médio 4 magus da Estrela da Manhã teria derretido imediatamente sob o olhar poderoso e malicioso dos dois seres de nível 8. Até mesmo Leylin teve uma reação igualmente forte. Kiki! De repente, ele expeliu uma grande quantidade de sangue. O sangue começou a transbordar diretamente das pontas dos dedos. Imperador das Serpentes que moem! Seu amiguinho, eu admito que você conseguiu me enfurecer. A voz da súplica viúva era muito calma, mas uma sombra enorme da cabeça de uma serpente já havia aberto suas mandíbulas bem abertas, como se estivesse prestes a devorar completamente Leylin inteiro em uma mordida. Bela moça! Por favor, espere, ele pertence a mim. Uma boca grande e invisível parecia aparecer no ar, mordendo e quebrando a sombra da cabeça da serpente. Beelzebub bateu suas terríveis asas, seus numerosos olhos compostos fixaram-se em Leylin. Obrigado por me deixar descobrir este mundo. Mas que pena, Magus. Um mortal comum como você não pode se intrometer no poder das leis. Você está pensando em semear discórdia entre essa moça e eu, e se beneficiar sendo uma terceira pessoa? Tal estratégia está destinada a falhar. Com sua inteligência mortal, como você poderia pensar em se tornar um deus? De acordo com o acordo entre o Sr. Nefarious Filtbeard e eu, este Magus pertence a mim. Beelzebub proclamou enquanto enfrentava Snake Dovager, como se estivesse declarando sua soberania. De fato, você e o Nefarious Filtbeard estão em conluio, e você se protegeu com o apoio de seu poder de caos. Tosse. Várias luzes cinzas saíram de Leylin, enfraquecendo-o ainda mais. Neste ponto, o poder do caos do Nefarious Filtbeard que havia sido aceito começou a se rebelar. Era como se fosse prender Leylin e enviá-lo de presente para Beelzebub. Que pena! Leylin parecia ainda mais frágil, como se morresse no momento seguinte. No entanto, uma gargalhada veio de sua cabeça abaixada. O que é uma pena? Beelzebub claramente queria continuar provocando sua presa. He. É uma pena que eu nunca pensei em depender de você. E eu não coloquei minhas esperanças no fato de que você lutaria entre si. Eu configurei tudo isso só para que ambas as suas formas verdadeiras fossem atraídas aqui. Leylin riu loucamente, seu olhar cheio de intenção. Você é toda minha presa. O que é essa premonição? Um novo garfo apareceu em nosso caminho de destino, uma variável apareceu. Não importa o que, pare com ele a todo custo. O sorriso doce que sempre estivera no rosto da súplica de repente mudou.
É tarde demais. Leyline riu descontroladamente. Várias runas rituais sacrificiais emergiram de seu corpo. Inicie o programa estabelecido. Ele ordenou de repente. Bip! O programa número 1 foi ativado, iniciando a expulsão forçada do poder do caos. A voz robótica do AI Chip soou. Quando ele fez seu primeiro sacrifício ao Nefarious Filtbeard há muito tempo, Leyline já estava de guarda contra ele. Depois, ele ordenou o AI Chip para monitorá-lo em todos os momentos. Durante as poucas vezes em que fora batizado pelo poder do caos, não havia entrado em contato diretamente com ele, apenas usando-o como matéria-prima. Ele estava salvando tudo só por este momento. Oh! O rosto de Leyline instantaneamente ficou vermelho. Uma camada cinzenta de sujeira subitamente emergiu dos folículos pilosos sob sua pele. Até mesmo o poder do caos que penetrara em suas células fora removido à força. Em apenas um momento, ele estava limpo. Asterisco Bang. Asterisco uma formação de magia de sacrifício surgiu. A runa do Nefarious Filtbeard no centro repentinamente se despedaçou, e um grito enfurecido de um pássaro pôde ser ouvido. Eu ofereço o poder do Nefarious Filtbeard como sacrifício. Poderoso Purgatório Will, por favor, desça. O olhar de Leyline era incomparavelmente fervente, mas também estava cheio de seu julgamento extremamente calmo. Essas emoções completamente contraditórias fizeram seus olhos parecerem altamente demoníacos. Asterisco Buis. Asterisco uma incomparável vasta formação de magias sacrificiais com padrões complexos começou a surgir, com a sala que Leyline anteriormente residia no Sete como seu centro. Esta formação particular de magias de sacrifício era muito maior do que a dos poucos dignatários anteriores. Aquele que recebe o sacrifício no centro foi, impressionantemente, uma runa representando o purgatório do mundo Will. Asterisco Voxos. Asterisco num piscar de olhos, todo o mundo do purgatório parecia ter ganhado vida. Um poderoso consciente, que era como a projeção de todo o mundo do purgatório, repentinamente voltou sua atenção para eles. Enquanto os violentos ventos uivavam, uma enorme nuvem de funil apareceu no céu, assumindo uma massa sem forma caótica. Um esplendor cinzento desceu instantaneamente do centro da massa caótica e colidiu com o ataque da súplica marginal. Embora ficasse mais escuro, ainda protegia Leyline do perigo. No mundo do purgatório, os sacrificadores que praticavam os caminhos dos rituais de sacrifício apenas se voltaram para os 7 dignitários, mas esqueceram que havia mais uma alternativa. Embora este ser fosse excepcionalmente desordenado e muitas vezes negligenciado, ninguém poderia negar que era a origem de todo o mundo do purgatório. Então é com isso que você está contando, Magus? Uma vontade caótica. Beelzebub riu maniacamente, a julgar pela força de tal defesa, não pode resistir a qualquer ser de leis. De fato, a vontade do mundo do purgatório é extraordinariamente caótica, e nem sequer possui a menor capacidade de responder. Mesmo se eu usar uma parte da energia do avaro nefasto para atrair sua atenção, os poderes de proteção que são lançados em mim não serão capazes de me proteger, muito menos derrotar todos vocês. A voz de Leyline era gentil, quase serena. No entanto, a cobra viúva e Beelzebub não parecem pensar nisso como um bom sinal. No entanto, e se ele despertasse? Um brilho verde de luz subiu suavemente do feixe de luz. Foi a semente da sabedoria que Leyline vinha cultivando antes. Um esplêndido brilho verde ondulava por cima da pequena árvore verde orvalhada. Mesmo aqueles animais glutões que perderam toda a aparência de inteligência pareciam ter uma expressão de intenso desejo por essa árvore. Esta é a antiga árvore da sabedoria? Não me diga que ele está pensando em... Pare ele, rápido! Um enorme pássaro cinzento abriu as asas. Sua voz estava cheia de ansiedade, como se tivesse voado de um lugar infinitamente caótico. Purgatório Todo-Poderoso vai! Eu ofereço a árvore da sabedoria para você como um sacrifício. Despertar. Os olhos de Leyline estavam brilhando com resolução, e suas mãos se moveram estranhamente rápidas. Seguindo sua canção de sacrifício, a pequena árvore verde se transformou em um raio de luz verde, tornando-se um com o céu caótico.
Asterisco Voxos. Voxos. Asterisco um animal selvagem parecia estar se escondendo dentro da massa cinzenta e caótica. A intensidade de suas ondulações aumentou exponencialmente, e a área foi lentamente preenchida com um esplendor verde. Purgatório Todo-Poderoso vai. Você é o mestre do mundo do purgatório. O poder original do próprio mundo do purgatório. Você é o epítome de tudo que existe. Por favor, abra os olhos e dê uma boa olhada nesses ladrões. Eles voluntariamente saquearam sua força e poluíram seu mundo, fazendo com que todo o mundo do purgatório afundasse continuamente na ruína. Eu, Leylin Farlier, um magus humilde, peço sinceramente por sua força para obter livrar-se desses seres imundos, e retornar o mundo do purgatório ao que costumava ser. Com a oração de Leylin, as numerosas ondulações da massa caótica cessaram, revelando um par de pupilas cianas. Pouco depois, o mundo inteiro parecia ter parado. As bestas gulosas e os Snakemen não muito longe haviam se tornado imóveis. As gigantescas pulpas cianas representavam a vontade do mundo, e seu olhar estava fixado na cobra viúva, Beelzebu e nas outras que ainda estavam em movimento. Raiva! 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 O mundo inteiro parecia ter ganhado vida e estava exalando sua raiva, fazendo os corações da cobra e outros seres formidáveis palpitarem. A vontade do mundo despertou. O rosto da Snake Dovager estava mortalmente pálido, como se tivesse visto a coisa mais assustadora de todas. Um buraco se abriu no céu. Um fluxo interminável do poder original do mundo jorrou e subiu violentamente, muito parecido com o fluxo turbulento de um rio. Isso amplificou a taxa de crescimento de Leylin, fazendo com que ele se sentisse como se fosse o próprio mundo. Asterisco Voxos. Asterisco num piscar de olhos, a figura de Leylin cresceu rapidamente e ele se tornou um gigante que era capaz de suportar tanto o céu quanto a terra. A cidade santa anteriormente enorme agora parecia um modelo em miniatura para ele. Sucesso! Poder que excede o rank 6. Agora eu sou pelo menos um sacrificador do nível 7. Grandes quantidades de runas caóticas cianas apareceram no corpo de Leylin. Quando ele cerrou o punho de repente, até mesmo o ar parecia estremecer. Isso é o que eu realmente confiei. A alegria de ter seu plano bem-sucedido quase fez Leylin gritar freneticamente para o céu. Desde o início, seu trunfo e tudo que ele estava contando era a vontade do purgatório. A fim de romper os grilhões da linhagem, Leylin exigiu uma origem da linhagem e o poder de superá-la, ambos os quais ele não tinha. Quando ele ainda estava preso pela maldição ao Snack, procurar força suficiente para derrotar a cobra viúva era praticamente apenas uma fantasia. Mas através do caminho do mundo do purgatório de sacrifícios, Leylin descobriu um vislumbre de esperança. O caminho dos sacrifícios era originalmente usado para orar pela força de seres altamente classificados, e era um método que permitiria aos fracos derrotarem os fortes. A passagem do sistema de força sacrificial inspirou uma ideia ainda mais destemida em Leylin. Em vez de oferecer sacrifícios a alguns dignitários, por que não oferecer sacrifícios a toda a vontade do mundo do purgatório? Afinal, a vontade mundial, que era como um ser inteligente programado, era muito mais confiável do que os dignitários temperamentais. E falando em ofertas, o que mais seria mais adequado do que as raízes da antiga árvore da sabedoria que poderia trazer a iluminação?